Você tem um familiar que quer continuar dirigindo apesar de ter Alzheimer ou alguma outra demência, mas você está na dúvida se isso é seguro ou não? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar algumas formas de agir nessas situações. Meu nome é Camila Rabelo, eu sou médica geriatra e o meu objetivo é melhorar o cuidado da pessoa que tem Alzheimer ou alguma outra demência, sem esquecer de cuidar da pessoa, né, do cuidador também. Então, meu objetivo é que você tenha ferramentas, tenha argumentos para decidir, no caso do seu pai, da sua mãe, da pessoa que você cuida, qual é o melhor caminho de seguir, né? Qual que é a melhor plano de ação para essa pessoa que você cuida. Então, primeiro eu queria falar, né, para que a gente tem que pensar nessa questão da direção. Então, se o seu familiar recebeu um diagnóstico de Alzheimer ou alguma outra demência, você, né, já tem certeza disso, você já sabe que é uma doença que veio para ficar, você vai precisar planejar o cuidado dele. E tem muita coisa, né, para a gente tomar conta, para a gente pensar em qual vai ser o melhor caminho. E se você está preocupado, nossa, será que ele pode dirigir ou não? É seguro ou não? E se ele tiver um acidente? E se ele machucar? Se ele causar um machucado, uma lesão em alguma outra pessoa? Como que vai ser isso? Então, quando você resolve isso, você vai ter uma preocupação a menos e vai poder focar suas energias em outras questões que precisam ser resolvidas. Então, né, muitas vezes a pessoa que tem um quadro demencial, ela vai ter impactada diversas áreas da nossa cognição, da nossa mente. Então, aqui eu vou citar essas três, né? Assim, a memória pode dificultar a pessoa dirigir e achar o caminho que ela precisa. Uma pessoa que está perdida, ali dirigindo perdida, ela fica mais ansiosa, então ela pode dirigir de uma forma menos segura. A pessoa pode ter o julgamento, uma alteração do julgamento, então ela não percebe que está mais difícil dirigir. E essa função executiva é uma função do cérebro para a gente planejar e executar alguma tarefa. Então, isso também é muito importante quando a gente está dirigindo. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, né, assim, quando a gente pensa um problema nosso, a gente sempre pensa, ó, eu sou a melhor pessoa para decidir sobre isso, eu respeito muito a minha autonomia, né? Quando a gente pensa o meu cuidado, né? A gente que tá todo mundo lúcido, a gente quer decidir o que é melhor para a gente, né? Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas quando a gente pensa em alguém que a gente cuida, a gente quer garantir a segurança dele. Então, em muitos momentos, né, quem cuida de qualquer pessoa, né, de uma criança, de um idoso, de alguém que tem qualquer dificuldade, a gente vai estar sempre balanceando essas duas coisas. E aqui eu até queria aproveitar e citar um livro do Atul Gawande, né, chama Mortais. O Atul Gawande é um cirurgião, um médico cirurgião que escreve sobre cuidados de pessoas, né, com doenças, e ele conta casos, né, dos pacientes dele, mas também o cuidado que ele teve tanto com a sogra quanto do pai dele. E ele tem um capítulo que ele discute muito essa questão da autonomia e da segurança, que eu recomendo. Mas, né, assim, vamos lembrar que né, no nosso caso, a gente está falando de uma pessoa que tem um déficit cognitivo diagnosticado. Então, né, para a gente falar que a pessoa tem demência, o déficit é importante o suficiente para impactar alguma função dela do dia a dia, né? Então, a gente já percebeu que tem alguma coisa que ela fazia antes, agora ela não faz mais com a mesma facilidade. Então, sei lá, pagar conta, cuidar do remédio, é alguma coisa assim, a gente já percebeu. E o mais comum, né, é começar com a perda de uma habilidade complexa. E dirigir é uma habilidade complexa, né? Principalmente se a gente pensar em dirigir numa cidade grande com um trânsito caótico, a gente precisa estar super atento para conseguir agir.
E aí imagina, né, tem essa pessoa idosa que ela tem esse déficit cognitivo, mas ela não percebe que tem o déficit, né, ela tem uma alteração do julgamento. E aí ela tá ali, né, querendo dirigir, porque ela acredita que isso é importante para ela, quando ela dirige, ela consegue, ir para onde que ela quer, então ela vai e pode ser também que ela tenha uma dificuldade em aceitar sugestão, em aceitar cuidado, então ela possivelmente, né, vai brigar com você na hora que você estiver considerando essa questão de dirigir ou não, né? Isso pode acontecer ou não, né? Nem sempre esse julgamento está alterado, né? Pode ser sim que ela perceba as dificuldades. Então, dirigir é uma forma de concretizar nossa autonomia, nossa independência, né? Então, eu decido, quero ir no supermercado agora, quero ir visitar alguém. Então, né, principalmente as cidades, né, que são planejadas, né, que tem transporte público ruim, né, que tem calçada ruim, então o carro facilita demais essa possibilidade da pessoa deslocar. Então, tirar o carro da pessoa é impactar, né, as possibilidades que ela tem de decidir alguma questão e ser capaz de realizar o que ela queria. Mas lembrando, né, a gente está preocupado com a segurança. A pessoa pode se envolver num acidente e acabar se machucando, machucar uma terceira pessoa. O que seria esperado de um idoso, né, que tem a cognição preservada, que tem um bom apoio social, né? Pode ser que a pessoa está dirigindo porque essa é a única saída que ela tem para conseguir fazer compra para casa dela, né? Outro dia teve um vídeo que viralizou que era um idoso, parecia que ele estava sendo julgado, não sei se ele fez alguma infração de trânsito, e ele tinha acho que 89 anos, e aí o juiz conversando com ele, ele fala, olha, eu dirijo porque eu tenho que levar meu filho para fazer um tratamento oncológico. Então, aí o juiz fala, né, que vai perdoar, né, que ele é um bom homem, mas, né, talvez ele seja um bom homem que não tem ajuda de outras pessoas, né? Assim, infelizmente a gente vive num mundo que tem pouco apoio para as pessoas idosas, né? Então não sei qual que era o problema dele para dirigir, né? Não parece que ele tinha um problema cognitivo, era outra questão. Mas talvez, né, ao invés dele continuar dirigindo, levando o filho, deveria haver outra possibilidade, né? Ele receber algum auxílio, alguma ajuda para conseguir fazer essa tarefa e realizar de forma segura. Mas então, né, assim, uma pessoa com cognição preservada, o que a gente espera, assim, um comportamento adequado, né? Assim, eu convivo, né, muito com idosos, né, nos atendimentos, também, né, fora dos atendimentos, e algumas pessoas conversam comigo, olha, Camila, né, quando eu já estou percebendo algumas dificuldades, eu tenho mais dificuldade de enxergar à noite, então agora eu só dirijo de dia, estrada eu acho mais perigoso, então não pego mais estrada, só dirijo perto da minha casa. Então, com o envelhecimento, a gente pode ir perdendo sim algumas habilidades e algumas tarefas vão ficar mais difíceis. Dirigir pode ser uma delas. Então, o ideal é que a gente se planeje. Olha, eu não vou mais dirigir estrada, mas eu gosto muito de ir no lugar X, então eu vou combinar com meu filho, com os meus amigos, né? Vou arrumar um motorista para me ajudar. Então a gente vai pensando alternativas, né? Olha, eu não vou num supermercado que é muito longe, vou pedir para entregar na minha casa, né? Então você vai pensando opções que vão garantir a sua segurança. Então seria uma, né, assim, com o envelhecimento, a gente vai precisar fazer escolhas, né, fazer nosso planejamento e adaptar para as nossas novas realidades. E para motoristas experientes, né, acaba que o ato de dirigir vai ficando muito automático, né? Então, se você está ali observando a pessoa dirigindo um trajeto que é normal para ela, que ela faz 1000 vezes e não acontece, né, não tem nenhum problema, ela vai conseguir, né, vai parecer que ela está dirigindo muito bem.
Mas para dirigir, a gente tem que estar, né, alerta, observando o que está acontecendo ao nosso redor, para que no caso, né, de acontecer uma intercorrência, a gente consegue reagir e resolver esse problema rapidamente. Então passou, não sei, uma criança correndo na minha frente, alguém me deu uma fechada, eu preciso, né, reagir ali bem rápido para que eu não me envolva num acidente. Então, como eu falei, né, aquela capacidade, né, de fazer as funções, a habilidade, né, da função executiva pode estar prejudicada na demência, então eu não vou conseguir reagir tão rápido quanto eu preciso. Já falei isso, né? Que dirigir é uma habilidade complexa, então a gente precisa de várias funções do nosso corpo funcionando muito bem. Então, ali, né, a visão, a audição é muito importante, nossos músculos, né, têm que estar preparados para agir. E, claro, tudo isso, né, com o cérebro tomando conta aí, né? Eu estou aqui captando sinais e se eu tiver que agir, né, eu vou ali, né, minha perna vai ativar meu músculo, vou conseguir frear o carro, vou conseguir desviar. Então, a gente precisa disso tudo para poder dirigir bem em segurança. E mesmo quando a pessoa tem um quadro no início, um quadro demencial leve, infelizmente não é recomendado que ela dirija. Então, em alguns países, né, assim que o médico dá o diagnóstico de demência no consultório, a carteira de habilitação dela já é automaticamente cancelada, né? Assim, no Brasil, a gente, né, não fala muito sobre isso, né? Demência é feio falar que tem demência, então a gente esconde. E muitas vezes, né, as famílias até ficam com raiva do médico quando a gente fala, né, que não é seguro para o pessoa dirigir. Não, mas como que você sabia? Você não viu meu pai dirigindo, né? Lógico que se a gente estiver ali no carro, né, observando, a gente teria mais argumentos, mas às vezes você vê assim no consultório o jeito que a pessoa conversa, ou alguns testes, né, que a gente faz estão tão alterados que é muito pouco provável que essa pessoa consiga dirigir com segurança. E não é fácil, né, essa decisão de, né, impedir que seu pai, sua mãe, a pessoa que você cuida, impedir que ela tenha acesso ao carro, mas é uma decisão que a gente vai precisar tomar em algum momento. Então, alguns estudos, né, mostram que idosos, assim, mesmo nas fases leves e até nas fases pré-clínicas, né, então antes da pessoa manifestar a doença, ela já vai mudando alguns comportamentos relacionados à direção, que podem até nos ajudar a prever que ela vai começar um quadro, né, de Alzheimer ou outra demência no futuro. Então, alguns estudos mostram assim, que uma pessoa que tem demência, né, e que dirige, ela tem uma chance de 2 a 8 vezes maior de ter um acidente. Então, isso mesmo fase leve a moderada. Esse estudo, esse carrinho aí que está mostrando aí na foto, ele cita um estudo que usou inteligência artificial para avaliar a capacidade das pessoas dirigirem. Então, ele, como se ele colocasse um chip no carro e aí vão acompanhando esses padrões de direção. E eles viram, né, assim, isso, né, essa questão do Alzheimer pré-clínico, né? Então, mesmo pessoas que ainda não manifestavam a doença, elas já mudavam um pouco o padrão de dirigir, né? Um dos marcadores foi essas pessoas dirigiam menos vezes. Então, talvez elas já percebiam em alguma dificuldade. E esse padrão aí determinado pela inteligência artificial foi capaz de prever no futuro quem iria começar um quadro de Alzheimer. Aqui, para mostrar nosso Código de Trânsito Brasileiro, esse artigo aí 166, né, fala o seguinte, né, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, né, vai ser submetido aí a uma infração gravíssima, a penalidade é multa. Então, o nosso sistema, né, de avaliação, né, e renovação da carteira de trânsito, ele não avalia, né, se a pessoa tem demência ou não. Então, pode ser que ele passou ali, né, a pessoa está enxergando bem, ela não conversou muito ali com o examinador, então não foi percebido essa alteração. Mas a família, a pessoa que cuida,
né, vai ter mais ferramentas, né, para saber se a pessoa tem ou não tem demência, ali a equipe de saúde também. Então, né, tá na nossa lei, né, queria que vocês soubessem disso, queria trazer isso aqui. E de novo, né, possivelmente essa decisão, né, sobre impedir a direção vai ser a primeira decisão difícil que você vai tomar no cuidado de saúde, né, dessa pessoa que você cuida. Por quê, né? Porque ela começa essa alteração na capacidade de dirigir, é um dos primeiros sintomas mesmo. Então, não vai ser fácil, né? A pessoa pode ser que ela resista, e você também vai ficar pensando, será que realmente é a hora de fazer isso? Mas o que eu estou mostrando aqui é que mesmo essas fases mais leves, né, a pessoa pode ter uma dificuldade de reagir de forma adequada quando ela está no trânsito, né? E o carro acaba sendo uma ferramenta, né, que pode gerar muito dano, tanto para ela quanto para uma outra pessoa. Então, apesar de ser difícil, é um processo que é necessário passar por ele e, né, pensando nessa segurança da pessoa ou de um terceiro. E aí, gente, o que vocês vão fazer, né? Vocês podem simplesmente vender o carro, né? Você combina com o irmão seu, ó, leva o papai para viajar, quando vocês voltarem o carro já vai ter sumido. Mas será que não tem uma forma menos extrema de fazer isso, né? Imagina se fosse com você, né? Você não percebe que você tem um problema de saúde, de repente alguém fala, ó, não pode dirigir mais não, vendi seu carro, não vou deixar você cuidar do dinheiro também não, porque você não consegue cuidar mais. Então, é bem drástico, né? Assim, se fosse com a gente, acho que a gente ficaria, ia parecer um pesadelo, né? Então, vou falar aqui algumas possibilidades aí para gente, para vocês pensarem depois. E antes de realmente decidir, né, assim, vamos avaliar esse cenário, porque assim você pode ficar mais fácil para você, né? Quando você vê que essas dificuldades, você fica mais empoderado, né? E também você vai ter mais argumento para conversar com a pessoa que tem Alzheimer ou outra demência, depois que você mostrar, olha, mãe, aquele dia que a gente foi junto, aconteceu isso, né? Então, alguns sinais, eu acho, para você mesmo ser convencido de que a pessoa precisa parar de dirigir. Então, você vai observar se a pessoa está mais lenta, porque isso pode significar insegurança. Você pode ver que a pessoa fica muito nervosa, então você vê que, né, dirigir está fazendo mal para ela. Pode ser que ela tenha, né, uma espécie de um delírio persecutório, né, acha que os outros motoristas querem fazer mal para ela, né, e você vê aquele sentimento ruim ali. Pode ser que a pessoa está consumindo bebida alcoólica e dirigindo, né, sendo que ela não fazia isso antes, e lembrar, né, que os idosos, mesmo quantidades pequenas, né, eles têm mais chance de ser afetados pela bebida alcoólica, e principalmente, né, se estiver usando medicação, principalmente se for medicação com ação no sistema nervoso central, aí, né, então os ansiolíticos, medicação para dormir, então o alerta tem que ser maior ainda. Para, né, assim, acalmar o coração de vocês, né, assim, não fica pensando que vocês são, né, o espião que está querendo agir contra o seu pai, né, pensa que você está pensando na segurança dele. Você é uma coisa que, né, uma regrinha básica, né, para facilitar, pensa nessa regra do neto, né, regra do filho. Se você, né, tem um filho pequeno, você deixaria seu pai, sua mãe, seu cônjuge, essa pessoa que você cuida, você ficaria tranquilo se ele levasse essa criança, né, para algum lugar, se ele dirigisse com essa criança no carro? Se a resposta for não, então, infelizmente, essa pessoa, seu pai, sua mãe, não tem condição de dirigir com segurança. E aí, gente, agora eu vou falar, né, o que a gente pode fazer, né, então,
queria, né, primeiro fazer essa introdução para que vocês pensassem por que que é importante tomar essa atitude. Vou falar aqui algumas, sugestões de ação que você vai avaliar se faz sentido, né, no caso dessa pessoa que você cuida. E principalmente, acho que uma questão que vai, ser muito importante é assim, a pessoa tem percepção que ela está com um problema de saúde, que ela está com alteração de memória ou de outra função cognitiva, ou não? Porque algumas pessoas, né, com quadro demencial, elas não percebem que elas estão esquecidas, que elas estão com comportamento alterado, então é mais difícil elas te ouvirem. Mas algumas vão sim conseguir ser, né, assim, convencidas, né, com esses argumentos ali que você observou, mãe, vi que você estava dirigindo assim, pai, fiquei preocupado que você fez aquela coisa, né, então você pode ter um acidente depois. Então, primeira coisa, né, você vai conversar. Então, pode ser que a pessoa mesma já esteja preocupada, mas ela acha que você é muito ocupado, que você não vai conseguir ajudar ela, né? Então, ela quer dirigir porque ela quer fazer uma tarefa X, né? Pode ser, não, mãe, pode deixar que agora eu vou começar a ir no mercado com você. E aí, né, resolve esse problema. É, pode ser, né? Coloquei esse que converse com cautela, né? Você vai observar essa questão, né, do insight. Então, se a pessoa percebe que ela tem o déficit, às vezes as pessoas com algum tipo de demência têm dificuldade de receber ajuda. Então, você vai ali sentindo como que é o melhor jeito de falar, né? Mas não vai falar assim, mãe, né, que coisa horrível que você fez, né? Falar, nossa, mãe, estou preocupada com o jeito que você dirigiu, né? Eu fiquei vendo que o sinal abriu e você demorou muito para perceber. Então, dirigir na nossa cidade é difícil mesmo, né? Assim, não é como na época que a senhora tirou carteira. Então, né, vai com calma nessa conversa e vendo se a pessoa ali está receptiva a esses argumentos ou não. Mas, assim, outro dia eu tive uma conversa com um paciente no consultório, que a filha já estava percebendo que não tinha a menor condição dele dirigir, e eu expliquei, olha, o senhor tem isso, isso e isso, é, imagina se tiver um acidente com você, com alguém da sua família, e ele concordou que não podia dirigir mesmo. Então, não deixe de tentar, né, a conversa, né, com calma, sem briga, né, para tentar resolver essa questão. Segunda dica, né, você pode, né, ali uma medida que vai agir em alguns momentos, né, assim: "Olha mãe, deixa que eu dirijo, que aí você aproveita a paisagem. Ah, eu vou dirigir porque é muito difícil estacionar naquele lugar, então eu vou com você, eu também tenho que ir lá fazer isso". Então você vai, né, assumindo, né, essas tarefas, né, lógico que isso vai funcionar naquele momento, não é uma medida definitiva, mas dependendo se a pessoa, né, já usa o carro de vez em quando mesmo, vai funcionar. Uma terceira opção, falar que o carro estragou e que ele está na oficina, aí tá, continua consertando, e uma hora fala que não teve jeito de consertar. Uma outra possibilidade pode funcionar para algumas pessoas é colocar a culpa no médico, né? Então, ó, o doutor fulano, a doutora Camila te avaliou, né? Viu que você não está enxergando tão bem, que sua coordenação motora não está boa, e aí proibiu o senhor de dirigir. Então, pode ser mais fácil, né, pôr a culpa no médico. Às vezes, o familiar que você cuida, né, é uma autoridade para você, seu pai, sua mãe, e ele não aceita, né, palpite seu, então pode ser mais fácil colocar a culpa, né, de parar de dirigir em outro profissional, aí o médico, talvez o advogado também. A próxima dica que eu vou falar vai parecer estranha, mas assim, muitas vezes quando a pessoa ela não tem essa percepção que ela está doente, que ela precisa de ajuda, e ela tá ali, né, lutando para manter a autonomia dela, né, do jeito que ela acha que é o melhor jeito para ela,
a gente pode precisar aí tomar decisões, né, estranhas, né, vou falar aqui criativas, né, então eu falo assim, muitas vezes as famílias ali estão tão desesperadas, estão tão sem saber como agir, que elas acham que elas não conseguem, né, lidar com aquela situação, que elas vão desistir, que vão ter que institucionalizar, né, colocar essa pessoa numa casa de repouso. Mas às vezes, né, assim, esse vídeo, acho que um dos objetivos é esse, assim, né, te mostrar por que que é importante para você ter mais certeza que você precisa fazer isso. Então, né, a gente, quando você tem esse apoio, e o apoio, né, da equipe de saúde, né, que cuida aí do seu pai, da sua mãe, da pessoa que você cuida, talvez você se sinta com mais força para tomar essa decisão tão difícil. Então, muitas vezes, né, as famílias são as pessoas, né, que acham essas soluções menos dolorosas e mais criativas. Então, vou falar aqui, né, a última, né, para vocês não assustarem, né, assim, vai ser sumir com a chave ou pedir para um mecânico alterar o mecanismo de partida. Essa questão de sumir com a chave, às vezes não vai ser tão fácil, né? Porque a pessoa, né, sumiu com a chave, ela vai ficar procurando a chave ali, remexendo a casa inteira, né? E talvez, né, se ela realmente pega a chave, né, liga o carro e vê que não funciona, e aí você pode, então vou mandar para o mecânico. O mecânico não pode hoje. E aí você vai adiando isso, né? Mas são possibilidades, né? Porque a gente está pensando aqui em uma pessoa que tem risco até de falecer, né? Eu falei as pessoas que se envolvem, né, em acidentes, né, que têm Alzheimer, a chance é 2 a 8 vezes maior, e alguns desses acidentes vão ser mortais. Então, né, e sem pensar o risco dela causar uma lesão em outra pessoa. Então, é uma decisão extrema, mas que pode ser necessária no caso dessa pessoa que você cuida. Eu espero, né, que imagino que é difícil ter ouvido, né, isso tudo que eu falei, é uma situação que gera muita angústia mesmo, mas eu espero que você tenha mais ferramentas para tomar essa decisão tão difícil no cuidado dessa pessoa, né, que você ama, que você está preocupada. Se fez sentido, né, curte meu vídeo, vou gostar muito disso, deixe comentários, né, para a gente com outras sugestões, alguma coisa que você fez que deu certo, e compartilha e se inscreve aqui no canal. Então era isso que eu queria trazer hoje, até o próximo vídeo.